Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar o juiz Marcelo Bretas. O magistrado responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro é suspeito de desvio de conduta na análise de processos. O repórter Pedro Duran traz os detalhes dessa decisão. Boa noite, Pedro. Oi, Raquel, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Arena. O CNJ ainda está reunido, essa sessão está fechada porque o processo corre em segredo de justiça. São 3 reclamações contra Marcelo Bretas e a nossa âncora Daniela Lima já trouxe, portanto, a confirmação de que sim, eles decidiram afastar o juiz do cargo, da cadeira de juiz federal aqui no Rio de Janeiro e instaurar um processo administrativo para poder entender de que forma que Marcelo Bretas atuou nos processos da Operação Lava Jato, que foram aqueles que geraram as reclamações de que ele teria interferido nos processos, combinado sentenças com o Ministério Público e agido de forma parcial, desrespeitando a regra da magistratura. Isso, obviamente, já teve desdobramentos. Eu conversei com Daniel Bialski, que é o advogado do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que tem todos os processos, mais de 10 da Justiça Federal, nas mãos de Sérgio Bretas, e ele me disse que vai usar essa decisão do CNJ para fazer recursos para tentar anular os processos de condenação de Sérgio Cabral, ex-governador, que é réu confesso, assumiu a corrupção aqui no Rio de Janeiro e foi condenado a cerca de 400 anos de prisão. Esse movimento também deve acontecer com outros advogados de outros réus da Lava Jato, que também vão tentar argumentar que as decisões de Marcelo Bretas contaminaram os processos por causa da conduta ilegal dele. A investigação ainda vai acontecer. A gente tentou contato com Marcelo Bretas e com a defesa dele e até agora não conseguiu. Raquel. Muito obrigada, Pedro. Boa noite para você aí no Rio. Joel, chama muita atenção a informação final que o Pedro nos dá, de que os advogados do Sérgio Cabral já estão trabalhando para anular as sentenças dele. Dele e de outros réus, outros condenados, pessoas que cometeram, porque a gente sabe que os escândalos de corrupção aconteceram mesmo, e eu já sou capaz de prever aqui, mesmo não sendo especialista no direito, mas eu apostaria que vão conseguir, vão anular. Assim como aconteceu em outros casos que a gente já acompanhou, vão anular esses com esse argumento de que ele contaminou todos os processos, mesmo aqueles que já foram julgados no mérito, de novo, por juízes, em algum TRF, na segunda instância, num colegiado de juízes que analisou as mesmas provas, as provas eram verdadeiras, não se tem acusação contra o Bretas de ter inventado prova, de ter forjado alguma coisa, as provas eram verdadeiras, mas enfim, por ele ter, e eu não estou negando, ele se comportou de maneiras ruins, de maneiras erradas, ele se tornou um juiz politizado, ele foi lá dar apoio, fez várias condutas que realmente me parecem ser incompatíveis com o juiz mesmo. Mas dizer que essas condutas, portanto, deveriam anular todas as sentenças e todos os casos já julgados, já ratificados por instâncias superiores, olha, eu entendo que vai ser esse sim o caminho que o direito brasileiro, garantista até o seu extremo, vai acabar seguindo, ainda mais neste momento político que a gente vive. Mas não era um caminho necessário e não é um caminho justo. Gabriela, o direito brasileiro está sendo garantista ao extremo, como diz o Joel? É pressuposto, né, que o direito brasileiro seja garantista, né? Ninguém pode ser considerado culpado antes da sentença penal condenatória que não tenha nenhum recurso mais, né, a ser antes da sentença penal condenatória transitada em julgado. E as pessoas, né, todas as pessoas, eu, vocês, todos nós temos direito à defesa e a um julgamento justo por um juiz imparcial, que não manipule provas, que não faça acordo com partes, que não influa em delações induzidas. Então, tem vários pressupostos. Se ele contaminou as provas, se ele contaminou o processo, se ele induziu, inclusive, o tribunal, né, a segunda instância, a erro, como a gente já discutiu várias vezes aqui, né, esse assunto vem sendo recorrente, e hoje eu prometi para mim mesma que eu vou me controlar, não vou ficar nervosa com o Joel.
Porque ele sempre fala que, olha, não, mas um tribunal, uma segunda instância, se a segunda instância validou, claro, então é válida. Não, a prova não é válida. A prova que foi contaminada por um juiz parcial, por um juiz que tinha aliados políticos, por um juiz que manipulou, assim, é muito raro, gente, é muito raro ter um juiz afastado, viu? A gente tem uma crítica, inclusive, né, que o CNJ costuma ser muito corporativista. Existe essa crítica com relação ao CNJ. É difícil afastar um juiz como ele está sendo afastado, mas é porque ele demonstrou de forma bem evidente que ele agiu na ilegalidade. Então, quando existe uma corrupção dentro do sistema de justiça, a gente precisa ser garantista. O processo começa do zero, né? Eu não sou advogada das pessoas que foram julgadas pelo Bretas, mas se fosse, com certeza, eu tentaria anular essas provas e, se tiver que recomeçar o processo, que comece do zero. Se ele combinou com os promotores, não se sabe nem se o vício já não vem lá do inquérito, né? Do início, antes mesmo de chegar nas mãos deles. Eu não sei, eu realmente precisaria ver qual é todo o conteúdo dessas 3 denúncias que afastaram até o jornalista que estava falando, esqueci de anotar o nome dele, ele cometeu um pequeno ato falho, né? Ele falou Sérgio Bretas. É porque Sérgio Moro e Marcelo Bretas é da mesma cepa. Posso fazer uma pergunta, doutora? Só uma breve pergunta para a senhora que é especialista em direito. O prazo de prescrição anula e basta do zero também, ou o prazo de prescrição do crime continua a ser o mesmo que era antes? Não, a prescrição já foi correndo, mas eu não acho que nos casos do ex-governador, que é o caso que você está mais se preocupando, eu tô com esse receio de que a gente vai ver, como a gente vê tantas vezes, a prescrição. Joel, os prazos de prescrição são bem longos. Então, espero que sim. Essa é uma das críticas que se faz ao sistema judicial, né? Como você não tem uma trava no prazo de prescrição, ele segue correndo. Só frisando que o Arena é esse espaço da opinião divergente. Raquel, nós ainda não tivemos acesso a todos os processos contra o juiz Marcelo Bretas, como o Pedro frisou, corre em sigilo. Depois a gente vai ter que ver exatamente no detalhe do que ele é acusado, quais são as provas. Mas eu queria que você fizesse uma análise da personalidade dele. A gente teve a aparição dele em redes sociais, a famosa foto dele pegando na mão do Witzel dentro do avião da FAB, indo para a posse de Jair Bolsonaro. O que te traz dessa personalidade desse juiz tão quase um influencer? Ao que parece, Raquel, ele é tão midiático quanto era o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador Sérgio Moro. Mas o Moro nunca fez foto em academia, mas muito acho que midiático. O Moro não tinha o mesmo tamanho. Ele não tinha protusão, né, dos músculos, né? O Moro tinha. Não tinha isso. Acho que ele era destacava pelo trabalho. Ele era tão midiático quanto, enfim, né, assim, na minha opinião. Mas eu quero aqui me juntar à opinião da doutora Gabriela, porque há um princípio no direito que é o princípio do fruto da árvore, como é, doutora? O fruto da árvore contaminada, não é isso? O fruto da árvore contaminada. Se há algum momento no processo em que ficar comprovado que houve ali uma contaminação, tudo mais, todo o resto, ele fica comprometido e a gente tem que voltar do princípio. Isso não é um excesso de garantismo, é uma norma do direito. Agora, voltando ao juiz Bretas, ele tem são 3 processos. Até agora, o placar do CNJ é 11-4 contra, né, pelo afastamento. Acho que é corretíssima a atitude do CNJ. O CNJ é um órgão, é um colegiado que foi muito criticado pela magistratura, sempre foi, desde o princípio, mas agora se mostra como um órgão fundamental, né, para colocar aí um freio nos juízes, nos magistrados, e aí eu acho que é isso que o CNJ está mostrando, e eu fico muito feliz em ver que o juiz Bretas está sendo afastado para que
possa se correr um inquérito contra ele e avaliar se nós vamos ter o mesmo caso, os mesmos acontecimentos da Lava Jato em Brasília, em Curitiba, vão se repetir no Rio de Janeiro. Parece que é o mesmo modus operandi. Hélio, e sua avaliação sobre o afastamento do Bretas e suas consequências? Eu acho que todo servidor investigado deveria ser automaticamente afastado. Eu acho que nem precisaria ter um julgamento. Ele ainda não foi punido, ele foi afastado no curso da investigação, se ele descumpriu alguma lei, alguma regra, que é isso que a gente está falando aqui. Então, eu acho que isso é plenamente natural. Eu acho que deveria ser sempre assim, na minha opinião. Agora, a questão de como os atos dele se relacionaram com o processo em si, que é uma questão mais técnica, eu não sei julgar. Porém, eu acho o seguinte, como a gente discutiu ontem aqui, e o Sérgio Moro, no Twitter dele, que foi mostrado ontem no Arena, falou, ele virou alvo porque ele está perseguindo corruptos. E é uma forma de o sistema ir atrás dele. E vai buscar a tecnicalidade, se tiver fundamento, Raquel, na tecnicalidade jurídica, é ali que eles vão buscar, porque eles querem justamente anular os processos. Então, eu acho que no meio, depois de toda a questão técnica, que está aquém do entendimento do cidadão comum, por muito complicado que é, e até a mim, o cidadão comum vai entender. Já entendi. Os corruptos conseguiram uma forma de se livrar e a gente está pagando o pato. Acho que o CNJ está dizendo que os fins não justificam os meios. Acho que essas decisões, né, que acabaram anulando decisões judiciais estão dizendo para a sociedade que, olha, os fins não justificam os meios. O juiz tem que ser o maior escravo da lei, ele tem que observar a lei, ele não tem que fazer a justiça dele, mas ele não tem que fazer justiçamento, ele tem que fazer a justiça. E a justiça é formal, a justiça é acompanhar o que tem na letra da lei. Eu não discordo disso, não. Apenas ele ainda não foi punido, né? E eu acho que o cidadão comum, independente desse raciocínio que eu concordo, até vai falar, já entendi, os corruptos estão sendo facilitados.